Senhor presidente, eu queria trazer um outro assunto na minha fala no dia de hoje. E eu estou falando isso aqui porque estamos para receber esses brasileiros e, repito, é um momento realmente festivo. São 32 brasileiros e seus familiares que estão chegando e todos nós temos que celebrar esse fato. Hoje, o noticiário brasileiro amanheceu tomado por manchetes de jornais, o Estadão, Revista Oeste, o Globo, enfim, a mídia brasileira como, assim, toda ela trazendo um destaque, uma manchete que me chamou muita atenção. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. A Revista Oeste, Flávio Dino se manifesta sobre caso de reunião com mulher de líder do Comando Vermelho. O Globo, Ministério da Justiça recebeu dama do tráfico de facção em agendas e oposição questiona encontros. Bom, depois que o Ministério da Justiça recebeu a primeira-dama do Comando Vermelho, agora quem está pedindo é o PCC, também quer uma agenda no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Agora veja, o nome do Ministério, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agenda de Segurança Pública, até hoje o senhor Flávio Dino e sua equipe não conseguiu apresentar. Qual é a agenda de combate ao crime organizado no Brasil? Qual é a agenda de enfrentamento ao narcotráfico? Não tem. Não tem. Aliás, um dos piores indicadores é justamente a falta de ação efetiva de combate ao crime organizado por parte do governo federal, por parte do Ministério da Justiça. E aí, os fatos e as evidências começam a demonstrar por que é que o Ministério da Segurança Pública não tem política efetiva de enfrentamento à violência, ao narcotráfico, que antes acontecia nos morros, que antes acontecia nos grandes centros, que antes aconteciam nas grandes cidades, que antes dominavam os presídios, agora também estão ocupando áreas, inclusive, de reservas brasileiras. E por que é que não tem uma política pública? Quando a gente começa a observar esse tipo de relacionamento, o Ministério da Segurança Pública recebendo para a agenda integrantes de uma facção criminosa das mais perigosas do Brasil, eu não quero fazer nenhum tipo de ilação. Eu só estou questionando se isso é compatível. Se isso é compatível com o decoro da função de um Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí quando alguém lê uma matéria de jornal, ou alguém vê as imagens de algum ministro subindo alguma favela tomada pelo crime, pelo tráfico de drogas e ambiente de violência altíssima, e lá vai sem muito aparato de segurança pública, e alguém pergunta como? Como é que é possível? Ora, é algo que realmente mostra que o Brasil está vivendo tempos tenebrosos, dias estranhos. Eu gostaria de ver o Ministério da Justiça e da Segurança Pública cumprindo o seu papel, enfrentando as facções, enfrentando o crime organizado. Olha, nós nunca tivemos, do governo do presidente Bolsonaro, foi o período em que houve os melhores índices, os melhores resultados no enfrentamento ao narcotráfico brasileiro foi nessa época. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dentro dos presídios brasileiros, aliás, até reclamações públicas nós tivemos de integrantes dessas facções dizendo que, olha, o governo Bolsonaro não é bom para o negócio. E agora a gente começa a observar esse tipo de relação de um ministério, e não é qualquer ministério, é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, recebendo em agenda integrantes
de uma organização criminosa chamada Comando Vermelho. E aí, outra organização criminosa, e penso que não vai ser apenas essa outra, porque daqui a pouco é o PCC pedindo agenda, daqui a pouco é outra organização criminosa pedindo agenda também no Ministério da Justiça, e aí tem que saber se os direitos são iguais para todos ou não. Eu entrei com um pedido hoje, pedindo a convocação do ministro da Justiça, nobre presidente, nessa casa do Congresso Nacional. Está mais do que na hora do Senado da República receber aqui o seu ministro, e aí eu estou convocando o ministro porque o parlamento convoca ministro. Ele não convoca... A mim, pede uma parte a Vossa Excelência. Agradeço a sinalização de Vossa Excelência e concedo a parte com muita alegria ao nobre senador Espiridião Amin. Senador Marcos Rogério, agradeço ao nosso presidente, Beto Costa, por colocar perante Vossa Excelência essa minha solicitação. Eu quero ser absolutamente solidário com as suas palavras. Eu acho que não existe mais respeito à autoridade que deveria representar para o cidadão brasileiro alguém que esteja ao lado da ordem, da segurança pública e da lei. Isso que o senhor mencionou há pouco. Se o PCC se considera com os mesmos direitos, e o Comando Vermelho também se nivela na expectativa de também dialogar e ser recebido pela principal autoridade do país, do Executivo brasileiro, que tem como competência promover a justiça, ou seja, o direito, as leis e a segurança pública. Realmente eu acho que o seu pronunciamento é mais do que oportuno. Ele vem ao encontro, pelo menos, dessa frustração que os brasileiros estão sentindo com o absoluto descuido do governo federal em relação a lutar a favor da segurança pública. Manifestar isso com ações, com atos. Pelo contrário, sinaliza intimidade com o crime organizado, não só com o crime, com o descumprimento da lei, mas com o crime organizado. E é isso que o senhor está focalizando. Isso. Por isso que eu estou lhe pedindo essa breve intervenção para estimular pensamentos e manifestações como as suas, como os seus pensamentos e manifestações. E para concluir, eu lembro uma frase do ex-presidente Jânio Quadros, que me parece muito oportuna, em face dessa intimidade demonstrada pelo crime organizado com a principal autoridade do Executivo. Intimidades, senhor Jânio Quadros, geram filhos e aborrecimentos. Neste caso, os filhos são a impunidade e o mau exemplo, e os aborrecimentos são de todos nós da sociedade brasileira. Cumprimentos pela sua fala. Obrigado. Agradeço ao nobre senador Espiridião Amin e incorporo a sua fala muito oportuna e enriquecedora ao meu pronunciamento. Esse é um tema que nos preocupa muito, porque a violência no Brasil é crescente e quando nós observamos a agenda do Ministério da Justiça e Segurança Pública dialogando com setores do crime organizado, nós não podemos encarar isso com normalidade. Quem já frequentou o Ministério da Justiça, e eu já o fiz algumas vezes, na época do ex-ministro Sérgio Moro, na época do ministro Anderson, e mesmo antes, lá estive, sabe da burocracia que é para ingressar no Ministério da Justiça. É um protocolo rigoroso, e não poderia ser diferente. Trata-se do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Hoje eu estava a acompanhar a mídia nacional e observei
E observei a fala de um subordinado do Ministério tentando ali passar uma narrativa à população brasileira, que olha, essas pessoas, essa senhora foi recebida lá porque foi acompanhada de uma ex-deputada. Olha, atentai bem, Brasil, como diria Mão Santa nos seus velhos e bons tempos do Senado Federal. Se a casa está assim, está complicado, né? O Ministério da Segurança Pública recebendo uma ex-parlamentar que vai com a comitiva, ninguém é identificado na entrada pela maneira como ele falou, porque se é identificado, basta dar um Google, basta fazer ali, mandar para o setor de inteligência do Ministério, que em 3 minutos vai conhecer a capivara de cada um. Ou eu estou faltando com a verdade? Não é assim. Vou concluir já, senhor presidente. Então, eu estou aqui fazendo esse pronunciamento no dia de hoje para alertar aos brasileiros quanto ao que nós estamos acompanhando, e é grave na questão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e dizer que protocolei hoje um pedido de convocação do senhor ministro da Justiça à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E eu concluo, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, mas apenas 1 minuto, lamentando que o Senado Federal tenha aprovado na última semana a malfadada reforma tributária, que não alivia para os brasileiros, que não resolve o problema grave do povo brasileiro, que é a alta carga tributária. Pelo contrário, os indicativos mostram que nós teremos uma carga tributária ainda maior. E há quem diga, mas isso não vai entrar agora, só daqui 10 anos. Olha, o investidor que trabalha com planejamento já começa a pensar desde agora o investimento que vai fazer. As minhas posições sempre foram claras nesse plenário, contra aquele texto, contra aquela proposta. Eu sou a favor da reforma tributária, mas uma reforma tributária que simplifique, reduza a carga e distribua melhor o produto da arrecadação. Expus a minha posição publicamente, infelizmente, a votação aconteceu de forma célere. Naquela semana eu não estava em Brasília, estava com a agenda pessoal fora e não pude aqui estar. Meu voto não foi registrado favorável. E no emenda constitucional, o voto válido é o voto sim. São 49 votos necessários para a aprovação de uma emenda constitucional. Excelência, já concedi a Vossa Excelência 4 minutos além do tempo regularmente previsto. Peço a Vossa Excelência que vou concluir, presidente. Conclua o seu pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. E digo que o voto não e o voto ausente tem o mesmo peso numa reforma, numa emenda constitucional. Mas eu gostaria de estar aqui para ter debatido esse tema. Infelizmente ele saiu na terça da CCJ e na quarta foi votada no plenário do Senado Federal. Mas nós vamos continuar debatendo esse assunto, esse tema, e defendendo uma reforma que realmente interessa ao Brasil. Ainda tem muitos passos pela frente até que esse tema seja concluído. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e agradeço a todos por nos acompanhar. Agradeço a Vossa Excelência, senador Marcos Rogério. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.